Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e vamos lá a mais um vlog de leituras aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio, eu acho. Deve ser. E agora são 2h30 e eu comecei a ler um livro ontem, esse daqui, Mar de Angústia, que é daquela trilogia Alien que eu mostrei pra vocês no outro vlog, vou deixar o vídeo nos cards. E uma coisa que eu percebi é que cada livro dessa trilogia é escrito por um autor diferente, que eu achei bem interessante. Estou gostando bastante desse livro. Eu ainda acho que não cheguei nem na página 100, se eu não me engano, acho que eu tô na página 82. Mas está muito interessante a história, já teve algumas revelações que eu estou muito curiosa. Como eu disse pra vocês, o primeiro livro, gente, já começa acontecendo as coisas. Ele é muito direto ao assunto, sabe? Não fica enrolando, nada. E esse aqui também é assim, mas eu senti que esse ele não foi tão direto ao ponto quanto o primeiro. Mas ainda assim ele foi bem direto, já começou acontecendo as coisas e tô pressentindo que esse livro vai ser muito bom igual o primeiro. Então nesse livro aqui nós vamos conhecer o Alan Decker, que ele é nada menos do que um ancestral da Ellen Ripley, que eu contei pra vocês do primeiro livro, que ela aparece lá e tal. Então, ele é um ancestral dela e ele também é um empático, ou seja, ele consegue sentir o que as pessoas sentem de emoções e tudo mais, então ele consegue sentir isso. E ele faz vistorias em expansão da humanidade, ou seja, quando constrói um novo planeta, ele vai lá fazer uma vistoria para saber se está tudo certo e tudo mais. E uma dessas expansões ele vai até um mundo chamado Nova Galveston e ele encontra problemas lá que eles chamam de Mar de Angústia, que é uma areia tóxica que está causando muitos problemas e o Alan tem que achar uma solução para isso. Porém, quem está envolvido nisso é o Wayland e o Tunney, que aparece também no primeiro livro. Eles são responsáveis por esse Mar de Angústia, que eles chamam, essa areia tóxica. E o Decker é forçado a se juntar com essa corporação porque lá embaixo, embaixo de toda essa areia tóxica, tem uma coisa que eles querem muito, que é um xenomorfo, que foi descoberto pela Ellen Ripley, ou seja, os alienígenas. Enfim, tá muito interessante. Eu estou aqui na página 83 e já fiz algumas marcações, enfim. Gostando muito da leitura, como sempre. Então esse é o primeiro livro, Surgido das Sombras, escrito pelo Tim Leblon. Esse é o segundo, Mar de Angústia, escrito pelo James A. Moore. E o terceiro, Rio de Sofrimento, que foi escrito pelo Christopher Golden. Esse terceiro estou bem ansiosa, parece ser muito bom. Enfim. Então no momento eu só estou lendo esse livro mesmo. E depois eu não sei muito o que eu vou ler, eu tô bem perdida nas minhas leituras, sabe? Porque faz um bom tempo, acho que mais de um ano, que eu não faço mais TBR, porque, gente, não funciona comigo, sabe? Eu acho que tem pessoas que funcionam com certos métodos, funcionam com certas coisas, mas eu não sou uma delas. Essas coisas de fazer listas não funcionam comigo porque eu fico me cobrando muito pra ler aqueles livros e às vezes a gente pensa assim, eu vou ler esse livro esse mês. Só que daí a sua vontade de ler esse livro some, ou às vezes você tá com vontade de ler outro gênero, sabe? Isso acontecia muito comigo e eu não conseguia seguir essa lista e eu me cobrava muito pra seguir essa lista. Então eu decidi deixar de fazer TBR porque é uma coisa que tava me prejudicando a minha saúde mesmo, porque eu ficava me cobrando muito, eu não conseguia seguir essa lista. Eu queria ler tal livro, mas eu me senti obrigada a ler outro livro que eu coloquei na minha TBR. Enfim, abandonei isso. Mas eu sempre fazia uma listinha, tipo, eu quero ler esses livros. Obviamente que eu mudava essa lista, não era uma regra, eu tenho que ler esses livros. Então eu ia mudando essa lista, eu ia colocando outros livros que eu tinha vontade de ler depois, sabe? Assim, ou às vezes eu colocava só livros de parceria mesmo, que eu tinha que ler e o resto eu ia pegando na hora, assim, sabe? Só que agora, eu parei de fazer essas listas porque eu não tenho mais tempo, tô numa correria. É trabalho, é faculdade, é um monte de coisa pra fazer. Enfim, mas é uma sensação legal, gente. Apesar de você se sentir muito perdida, é uma coisa legal você ir pegando livros simplesmente quando você tem vontade de ler, sabe? Tira uma pressão de você. É muito bom. Enfim, é isso. Hoje vai ser um dia bem corrido, eu vou ter que trabalhar muito.
E à noite eu vou pra faculdade, então assim, provavelmente só vou voltar amanhã pra vocês. Agora são 5h40 e eu cheguei na página 261 do livro Alien, né, Mar de Angústia. E esse livro tem 340 páginas, então, tipo assim, eu estou praticamente no final do livro. Nas últimas páginas, assim, nas últimas 100 páginas, praticamente. E, gente, eu simplesmente devorei esse livro, juro pra vocês, porque ontem eu tava na página 81 e hoje eu simplesmente não consegui parar de ler esse livro, juro pra vocês, tipo... É igualzinho o primeiro, porque ele tem uma narrativa, ele tem um suspense que não te deixa largar o livro, você fica curioso, você quer ler mais um capítulo e quando você vê, você já terminou o livro, sabe? Ele ainda tem esse ritmo bem acelerado, de várias coisas acontecendo, de muita ação e muito suspense, muito terror por causa dos aliens, enfim. Muito legal, estou amando muito esse livro, igual eu gostei muito do primeiro. Apesar de serem escritores diferentes, eu senti essa mesma coisa, sabe? Esse mesmo suspense, essa ação, essa coisa que faz que a gente não largue o livro, sabe? Que a gente fique lendo o livro o tempo todo. Essa narrativa mais rápida, sabe? Com acontecimentos mais rápidos, que não é aquela história que se arrasta ou com cenas muito longas e demoradas, não. Tipo, aqui é tudo muito acelerado, é tiro, porrada e bomba, sabe? Coisa acontecendo o tempo todo, alien aparecendo do nada, enfim, muita coisa acontecendo. Porém, uma coisa que eu fiquei meio chateada, assim, eu não sei se vai aparecer agora no final, mas até então nós sabemos, né, que o personagem Alan Decker, ele tem um parentesco com a Ellen Ripley, que é do primeiro livro, né, e dos filmes, que foi ela quem sobreviveu ao ataque dos xenomorfos e tudo mais. Só que eu queria saber que parentesco que é esse, sabe? E por que o Alan ali consegue sentir o que as pessoas sentem, sabe? Eu senti falta dessa explicação. Tipo, o livro fala que ele sente essas emoções dos outros, que ele também está ligado aos xenomorfos de alguma forma, ligado a Ellen Ripley, mas tipo, só isso, sabe? Eu queria mais informações e também mais informações sobre o que aconteceu depois do primeiro livro, mais detalhadamente. E aqui não, aqui fala bem no geral mesmo o que aconteceu com a Ellen e tipo, acabou, sabe? Não tem muitas informações. Eu queria uma coisa mais detalhada, porque eu sou curiosa. Mas enfim, ainda assim é intrigante, é muito legal, muito gostoso. Acho que foi o único ponto, assim, ruim que eu vi no livro inteiro até agora. Enfim, é isso que eu devo falar pra vocês. Eu vou ler aqui mais um pouquinho enquanto eu não vou pra faculdade. E não sei se vou terminar o livro hoje, vamos ver como vai ser, mas amanhã eu volto pra falar pra vocês o que eu li e o que eu achei desse livro. Agora são quase meio-dia e eu terminei de ler Alien, Mar de quê? De Angústia. É que os nomes são muito parecidos, gente, eu confundo. Mas enfim, terça-feira, tava tipo nas últimas páginas e tava assim, sabe, aquela coisa de aliens aparecendo do nada, e muito sangue, muita coisa acontecendo. Então tava uma parte muito interessante, mas ontem... todas as quarta-feiras eu faço monitoria de biologia molecular no meu curso para a turma do 4º período de biomedicina. E eu estou no 5º período, no caso. Então eu assisto aulas durante a manhã para auxiliar os alunos durante a matéria, né, durante o curso de biologia molecular. Então eu vou de manhã para faculdade, assisto aula, estudo. E depois eu vou à noite assistir as minhas aulas do 5º período. Então sempre é um dia bem cansativo, quarta-feira. Então eu não li nada na quarta. E aí eu terminei de ler o livro agora de manhã. E assim, o final, eu esperava que fosse ter um final mais igual o primeiro livro, sabe? Porque o final do primeiro livro, assim, foi surpreendente. Até a última página, assim, tinham coisas acontecendo surpreendentes, sabe? E nesse livro não, o final foi... Não é que foi mais parado, mas não teve tantas coisas surpreendentes como eu achei que teria. Não teve tanta ação ou sangue, por exemplo. Mas ainda assim foi um final bem interessante, que eu gostei bastante.
um final que deixou aí uma coisa em aberto que eu achei muito, muito interessante, assim. E, enfim, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Como eu disse pra vocês, né, que eu queria mais sobre o passado da Ellen Ripley e sobre o que aconteceu com ela depois do primeiro livro, mais detalhadamente, né, que aqui não falou muito sobre isso. Realmente não teve essas respostas do que aconteceu com ela, ou de qual o parentesco dela com o Decker. O livro realmente não nos contou isso, fiquei bem curiosa. E eu achei que esse segundo livro, ele mostrou mais a parte científica mesmo, sabe? Porque o primeiro foi mais tipo, vamos conhecer os xenomorfos, o que eles são, e é isso daí. E nesse segundo livro a gente conheceu mais a parte científica, das teorias que eles criaram e tudo mais, uma parte mais científica, mas também com toda aquela tensão e suspense do primeiro livro, sabe? O livro, ele tem uma ação, tem um suspense muito interessante, sabe? Você realmente fica ali sentindo toda a tensão da cena, aquela coisa de eles estão por perto, mas onde eles estão, ali, sabe? Assim, toda a violência, esses alienígenas. Enfim, é muito interessante isso, você fica totalmente preso à história. E o livro, ele tem muita ação e ele é muito objetivo, sabe? Então, o começo, ele não fica enrolando, ele é bem direto ao ponto. As coisas já começam a acontecer nas primeiras 100 páginas. Então, assim, é uma história muito intrigante, com muita ação, muita tensão. Eu estava lendo aqui a sinopse do terceiro livro, né, que é Rio de Sofrimento. E ele vai... Eu achei que esse livro, ele fosse seguir a sequência. Então, o primeiro livro falou da Ellen Ripley, depois de, acho que 30 anos, né, que aconteceu tudo aquilo com a Ellen, depois dos filmes. E aí, o segundo livro mostrou depois de, acho que mais de um século, depois de tudo que aconteceu do primeiro livro. Então, eu achei que esse também ia ser vários anos depois do segundo livro. Mas não, ele volta no tempo, somente quando ela encontra o xenomorfo, depois que ela encontra o xenomorfo. Então, que são os aliens. Então vai ser bem interessante essa história, eu acho. E eu não ia ler o terceiro livro agora, porque eu queria dar esse espaço entre os livros. Mas ele tem apenas 280 páginas, então, tipo, eu vou ler, porque eu já leio esses livros bem rápido por causa da narrativa bem acelerada e bem interessante. E esse livro, como tem menos páginas que os outros, eu acho que eu vou ler ainda mais rápido, então eu vou aproveitar e vou ler. Então, leitores, eu estava dando uma olhada nessa timeline que eu recebi junto com o box, e na verdade eu me confundi, porque tem esse primeiro filme que é por ordem cronológica do mundo do filme, ou seja, do universo, né? Então, o primeiro filme, segundo filme, terceiro filme, aí vem o primeiro livro. Só que daí aqui vem o terceiro livro, por isso que eu falei pra vocês que ele volta no tempo. Vem o terceiro livro, depois vem esse filme, depois vem esse filme aqui, esse outro filme e por último o segundo livro. Então por isso que eu fiquei confusa e eu falei que a informação tava meio perdida, mas foi porque na verdade eu não li na sequência. Mas eles deviam simplesmente ter trocado a ordem dos livros, né? Em vez de ter colocado esse como terceiro, colocado como segundo. Mas, enfim, né? Não vou discutir. Eu li desse jeito e fazer o quê? Mas eu tava lendo aqui as sinopses, que eu não vou mostrar pra não dar spoiler. Mas eu já encontrei aquelas informações que eu falei pra vocês que ficou perdida entre os livros. Foi por isso, o autor, eu acho que ele não quis colocar no livro, porque daí você veria o filme e entenderia, entendeu? Então, nesse livro aqui, ali tá meu lanchinho, mas enfim. Esse livro aqui vai falar da Ellen Ripley. O planeta em que ela estava, em que acharam os xenomorfos, foi recolonizado e rebatizado com o nome Aqueronte. Porém, durante todo o processo de reconstrução, né, do planeta, eles perceberam que tinha uma nave em uma parte do planeta enterrada. E aí eles foram, né, mexer nessa nave. Porém, o que tinha nessa nave não era uma coisa muito boa, não. E aí que deu início a todo o pesadelo desse livro. Enfim. E, gente, eu acho esses livros tão lindos, porque, ó, todo o capítulo tem essa página preta com esses desenhos meio esquisitos, mas, tipo, todo o capítulo tem. E os capítulos são curtos. A diagramação também é muito boa.
Enfim, é maravilhoso esses livros. Enfim, esse livro aqui ele é bem bonito, em tons de vermelho, né? Cada livro tem preto com algum outro tom, esse aqui é vermelho. Achei bem lindo. Eu já terminei de ler Rio de Sofrimento. Eu sempre esqueço o nome desse livro. Mas enfim, eu terminei de ler esse livro. Eu gostei da história, foi uma história bem interessante, assim. Mas eu me decepcionei um pouquinho. Primeiro porque nesse livro aqui, a narrativa eu não achei que foi tão... o ritmo tão acelerado, sabe? Não foi aquela coisa de tão suspense, intrigante que eu não consegui largar como os outros dois livros. Aqui a narrativa ela foi mais detalhada, os acontecimentos não foram tão rápidos, porque nos dois primeiros livros os acontecimentos principais, tipo assim, a história mesmo, começava nas primeiras 100 páginas. Então, tipo, já começava o livro acontecendo as coisas. E nesse daqui, na verdade, demorou umas 150 páginas pra realmente acontecer alguma coisa. Até então tava, tipo assim, numa coisa bem inicial, coisas que nós já sabíamos. E também eu achei que ia ter a Ellen Ripley, porque, né, na sinopse fala da Ellen Ripley, mas ela aparece muito, muito pouco, tipo, e ela nem se envolve com a história mesmo. Então, assim, eu fiquei um pouquinho decepcionada, mas ainda assim o livro foi muito interessante. Eu achei a história, assim, bem interessante, porque é o meio entre o primeiro e o segundo livro. Apesar desse livro aqui ser o terceiro, né, pela ordem cronológica dos eventos do livro, né, do universo, esse daqui ficaria no meio, entre o primeiro livro e o segundo livro. Então, você entende um pouquinho o que acontece entre esses dois livros, entre essas duas histórias. Não muito, porque o livro não traz muitas explicações, mas mesmo assim dá pra você fazer algumas analogias e tal. Eu acho que esse livro aqui, da trilogia, foi o que eu menos gostei. Porque teve várias coisas que não foram explicadas, que eu achava que ia ser explicada nesse livro. A mesma coisa que aconteceu no primeiro, que ficou totalmente vago no segundo, aconteceu no terceiro. Então, assim, esse livro foi o que eu menos gostei da trilogia, porque eu achei que o ritmo da leitura foi diferente, os acontecimentos demoraram muito pra acontecer, então a narrativa no começo ficou até meio pesada, sabe? Porque você ficava conhecendo os personagens, sendo que nos primeiros livros os autores nem descreviam muito os personagens, tipo, falavam deles, mas ao decorrer da história e não, tipo, no começo. E esse livro aqui não, ele quis dar pra vocês, tipo, uma introdução dos personagens logo no início. Então é meio chatinho essa parte, e principalmente porque a ação mesmo, a história demora pra começar a acontecer. No geral, eu amei essa trilogia, tipo, muito boa. Só esse último livro aqui realmente não foi muito bom, mas mesmo assim, não tem muito o que falar. Eu achei até um livro meio desnecessário, porque não acrescentou em nada praticamente. Só mostrou quanto a corporação, que eu nem sei falar o nome, Weyland Yutani, eu acho que fala assim o nome da corporação, é idiota, é arrogante, só pensa nas descobertas científicas e não nas pessoas, porque desde o primeiro livro eles só fazem cagada. Mas enfim, ainda assim é uma trilogia incrível que vocês têm que ler. Eu vou deixar o link de compra desses livros aqui no box de inscrição pra vocês adicionarem na sua wishlist e conferirem esses livros e se aterrorizarem um pouco com esses xenomorfos. Enfim, é uma trilogia muito interessante que eu espero que vocês gostem, espero que vocês leiam. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, eu espero que vocês leiam esses livros e se aterrorizem nesse mundo de xenomorfos que dá medo, gente, viu? E logo vai ter mais um vlog aqui no canal da maratona Maratonando Contos. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz sobre essa maratona aqui nos cards pra vocês assistirem. E me acompanhem lá no Instagram, porque vai ter mais informações lá nos meus stories. O link vai estar também aqui no box de inscrição pra vocês. Então participem dessa maratona, vai começar dia 15 de maio e vai até dia 31 de maio para ler contos. Vamos lá, ler muitos contos. E o próximo vlog vai ser justamente da maratona. Provavelmente vai ser 2 vlogs, porque eu não vou fazer um vlog de 16 dias, né, gente? Vai ser muita coisa. Mas, enfim, é isso. Vou encerrar o vlog por aqui. E até a próxima.